Oi pessoal, tudo bem? O meu nome é Giovana e hoje eu trouxe para vocês aqui um vídeo um pouco diferente. Bom, no vídeo de hoje eu vou ensinar como inserir a história na redação, certo? E como eu posso inserir a história numa redação? Tem três tipos. Bom, o primeiro tipo você pode inserir na forma de citações. Então vamos supor, você coloca uma citação, sei lá, do Lincoln, por exemplo, presidente dos Estados Unidos. Então, isso é uma forma de inserir a história na redação. Outra forma possível é, por exemplo, você colocar um recorte cronológico. O que seria, por exemplo, da Idade Média ao Renascimento acontece isso, isso, isso. Isso é uma forma de colocar um recorte cronológico. E tem a última forma, que é o repertório propriamente dito. O que é isso? É você colocar realmente um repertório. Então, vamos supor, por exemplo, vírgula, na revolta da vacina acontece uma insatisfação popular devido à desinformação. Um exemplo. Então, isso você insere realmente um fato histórico, um acontecimento histórico. Esse é o repertório propriamente dito. Bom, eu vou dividir aqui a redação em três grupos. O primeiro é Enem e VUNESP, um grupo só. O segundo é FUVEST e o terceiro é Unicamp. Eu optei por escolher o Enem e as paulistas porque são as provas que eu fiz, as provas que eu estudei no ensino médio, 3 anos estudando essas provas. Então, mas por exemplo, tem algumas provas que são parecidas aí do Sul, do Nordeste, então é isso aí mais ou menos, tá? Vocês acham a prova que é parecida com o VUNESP, ou FUVEST ou Unicamp e conseguem inserir da mesma forma sem nenhum problema. Bom, o primeiro grupo é Enem e VUNESP. Não que a estrutura dessas duas redações seja a mesma, mas é porque a forma de inserir o repertório consegue ser a mesma aqui nesse caso. Então, como é que você pode inserir no Enem e na VUNESP repertório histórico na sua redação? Bom, você pode inserir tanto na introdução quanto nos desenvolvimentos. A melhor maneira é você vai inserir, você vai fazer a apresentação da linha temática do tema, ou seja, o tema da sua redação, e depois na próxima linha você vai colocar um repertório histórico na introdução. Depois, se você quiser, você pode expandir esse repertório histórico no desenvolvimento 1 ou no desenvolvimento 2, mas isso é uma opção sua. A melhor maneira é colocar na introdução, certo? Depois, se você quiser, você pode fazer alguma ligação ou na conclusão ou no desenvolvimento. Bom, a gente vai ler aqui uma redação que eu fiz no segundo ano do ensino médio. É uma redação, não é uma redação nada genial, é só para mostrar como inserir esse repertório mesmo. É uma redação que eu fiz no segundo ano e é uma redação VUNESP. A diferença dela com a redação do Enem é que aqui eu fiz 3 desenvolvimentos. O último é para contradizer os 2 primeiros. Então, se fosse uma redação do Enem, você ia fazer, por exemplo, só os 2 primeiros, certo? É só essa a diferença. Eu vou colocar ela aí para vocês e vou abrir aqui no meu computador para eu poder ler também. Bom, o tema era: os gêneros se encontram em uma eterna competição. Era um tema da VUNESP, que é para entrar no vestibular da Unesp, Universidade Estadual Paulista. Bom, eu começo assim, o primeiro parágrafo de desenvolvimento. Da Idade Média até o Renascimento, ou seja, eu estou fazendo o que aqui? Um recorte cronológico. Isso eu quis dizer com recorte. Você não insere nenhum fato, você faz um recorte na cronologia histórica. Então, da Idade Média ao Renascimento, a mulher era vista como um objeto pelo patriarcado. Ok. Exercendo somente tarefas domésticas ou trabalhos manuais. Ponto. Ok, então aqui eu fiz o quê? Uma contextualização. Eu ainda não inseri o meu tema. Você sabe qual é o tema? Não, nem eu. É só uma contextualização a partir de um recorte na cronologia histórica. Agora a gente vai ver. A obra O Nascimento de Vênus, de Botticelli. Bom, o que eu fiz aqui? Eu liguei o primeiro recorte com esse exemplo. Por quê? Porque o Nascimento de Vênus é produzido no Renascimento. Então eu fiz uma ligação. Essa ligação é muito bom se você conseguir fazer, porque o corretor vai ver, nossa, a pessoa tem realmente um conhecimento sobre o que ela está falando. Bom, aí eu termino aqui, mostra a deusa Vênus, que representa a fertilidade, delicadeza e a feminilidade que se esperava no século XV. Sendo assim, quando o gênero feminino começa a exercer cargos de chefia, uma disputa se inicia entre os dois sexos e perpetua-se até hoje. Você viu que não é uma redação nada genial, eu estava no segundo ano ainda.
Mas é uma redação que ela apresenta um conhecimento de mundo vasto, certo? Eu consigo fazer um recorte e nesse recorte eu consigo trazer um exemplo ainda. Porque você não precisava nem trazer o exemplo, mas ia ficar um pouco jogado. Então é bom se você consegue trazer esse exemplo ou na introdução ou esse mesmo exemplo no desenvolvimento, no parágrafo de baixo, certo? Bom, continuando. A posteriori, a ideia de sexo frágil nossa, é que eu tô de lente, eu não tô enxergando, mas enfim. Deve ser deixada para trás juntamente com o seu contexto histórico. Abre aspas. Ando devagar, mas nunca para trás, como disse Abraham Lincoln. Bom, o que eu fiz aqui? É aquela forma que eu falei de inserir a história, que é inserindo uma citação de um personagem histórico. Porque você não vai inserir uma citação de alguém que ninguém conhece. Você vai inserir uma citação de pessoas que alguém conhece, certo? Então todo mundo conhece o Lincoln, todo mundo. Então você coloca uma citação dele. Ando devagar, mas nunca para trás. Essa é uma citação boa que eu sempre usava, porque ela dá pra usar em muitos temas diferentes. Bom, depois eu vou pular o resto, porque não importa pra gente aqui. Terceiro parágrafo, todavia, no período neolítico, a mulher realizava tarefas domésticas e coletas de alimentos para que o homem pudesse caçar para alimentar a família, garantindo a sobrevivência do grupo. Bom, o que eu fiz aqui? Eu coloquei no período neolítico a mulher não sei o que lá. Eu tô de novo contextualizando, mas aqui eu não vou ligar nada no exemplo. Eu só joguei esse contexto. Esse é o exemplo de você só jogar o contexto. Por quê? Porque no neolítico tem aquela divisão, certo? A família começa as famílias começam a se formar, famílias dentro dos grupos, entendeu? Porque se a gente lembrar, no Paleolítico era só grupos, não tinha essa divisão, minha família, sua família. No Neolítico, com a Revolução Neolítica, a gente tem essa divisão em famílias dentro dos grupos. Então, isso você não precisa explicar, porque você vai gastar umas 5 linhas para explicar isso. O corretor tem que saber o que acontece no Neolítico, você não precisa explicar. Bom, vou fechar aqui agora. Então, é isso que foi o Enem e a VUNESP. Eu recomendo que você coloque só na introdução, para não ficar muito expositivo o seu texto. Mas, se você quiser colocar no desenvolvimento, também é uma boa opção. Principalmente se você puder colocar acontecimento histórico mesmo. Não ficar só com citação, citação, citação. Põe, por exemplo, uma citação e um acontecimento. Aí fica muito bom. O segundo grupo é a redação da FUVEST, que é a redação para entrar na USP, Universidade de São Paulo. Bom, como é que você vai inserir história na redação da FUVEST? Bom, a FUVEST eu recomendo que você não tente fazer essa ligação com o desenvolvimento 1, o desenvolvimento não faz isso. Coloca só na introdução. É o ideal, você colocar na introdução, não colocar no desenvolvimento. Por quê? Porque a FUVEST é uma redação mais elaborada, com argumentos melhores, argumentos mais solidificados. Se você colocar, vamos supor, na introdução, depois no desenvolvimento 1, depois no desenvolvimento 2, corre o risco do corretor considerar a sua redação muito expositiva. Então eu recomendo que você faça o quê? Você coloca, vamos supor, a história, alguma coisa de história ou citação, que nem eu falei, as três opções. Depois você fala qual é o seu tema e depois você coloca os seus 2 argumentos. É assim que você tem que fazer. É melhor você deixar para colocar no desenvolvimento 1 e 2, por exemplo, citações filosóficas ou alguma coisa da atualidade que demonstre para o corretor o seu conhecimento de mundo vasto, do que ficar só se prendendo em acontecimentos históricos. Coloca na introdução na FUVEST, certo? No Enem e na VUNESP, pode colocar onde você quiser. Eu recomendo que você faça a introdução e ligue depois nos desenvolvimentos. Mas, se não quiser, não tem problema. Agora, na FUVEST, é bom você colocar só na introdução. Então, como você pode fazer isso? Bom, eu peguei aqui um tema que é de 2019. Deixa eu só ver o que é aqui. A importância do passado na compreensão do presente. Esse foi o tema da redação de 2019, então, do ano retrasado, né? Que é para entrar em 2019, então do ano retrasado, da FUVEST. Bom, a importância do passado na compreensão do presente. Bom, esse é um tema 100% histórico, certo? Então, o que ele queria aqui de você era ver se você conseguia inserir alguma coisa da história na sua redação. Bom, o que você poderia colocar aqui? São muitas coisas, mas a introdução é importante. Por quê? Porque aqui ele quer saber, você conhece alguma coisa da história? Você domina a história? Então, se você colocar já na introdução, você mostra, sim, domino. E depois, nos outros, você pode argumentar melhor, porque se você fica colocando só repertório histórico, isso não é o suficiente para a FUVEST. Vai ficar expositivo, não é o suficiente. Então, você vai na introdução e você já vai colocar alguma coisa. O que você poderia pôr aqui? Você poderia colocar
uma frase do historiador Mark Bloch, muito famoso, certo? O corretor vai conhecer, ainda mais se a redação uma redação dessas que está pedindo um repertório histórico para você, que é: a incompreensão do presente nasce fatalmente da ignorância do passado, certo? Bom, se você coloca essa frase, você já mostra para o corretor: eu conheço a história, eu conheço os historiadores famosos. E isso é muito bom para sua redação, porque você já entra na redação mostrando que você domina esse tema. Outra coisa que você poderia colocar aqui: surgimento da história, com Heródoto, na Grécia, também é uma boa. Por quê? Porque se você já começar a introdução falando, por exemplo, na revolta da vacina, vírgula, um importante fato histórico, não tem nada a ver. Você tem que contextualizar primeiro na introdução. É essa a função do repertório histórico na introdução, é dar um contexto para a linha temática, certo? Isso também serve para VUNESP e o Enem. Você vai contextualizar a sua linha temática. Para isso que serve na introdução. Bom, então, recapitulando, a gente tem Enem e VUNESP. Você pode usar aonde? Na introdução. Se quiser, pode ligar com o desenvolvimento 1 e o 2. Na FUVEST, introdução. É melhor. Guarda assim, introdução. Depois você procura outros repertórios para usar nos desenvolvimentos. Bom, por último, a gente tem a redação da Unicamp, né? A minha Unicamp. A Unicamp é assim, um pouco difícil falar usa nesse ponto, porque a Unicamp ela cobra os gêneros na redação. Então eu não sei qual gênero vai cair no final desse ano. Por exemplo, no ano passado eu fiz uma crônica. Mas assim, é muito difícil, eu não sei que gêneros, são muitos gêneros, então não tem como separar, tipo, nesse você usa isso, nesse você usa isso. Não tem como. O importante da Unicamp é seguir os 3 passos que eles vão te falar lá, tipo, faça isso, isso e isso. Se você fizer isso, você já consegue fazer uma boa redação. Eu tirei quase a nota máxima no ano passado, que foi o ano que eu fiz, e eu passei. Então, assim, é difícil você ficar se atendo a isso. Não é o principal, não é inserir repertório na Unicamp, é você conseguir fazer o que eles estão te pedindo. Se você fizer isso, sua chance de tirar uma nota muito boa é muito alta. Mas se você quiser inserir algum fato aí, você pode inserir também. Aí é melhor você inserir o fato, porque se você ficar tentando procurar citação na redação da Unicamp, vai ficar muito esquisito. Por exemplo, sei lá, vai ser tipo carta, e aí você vai, segunda revolta da vacina, tipo, não faz sentido. Então não se prende a isso. Agora, se der, você coloca alguma coisa, certo? Você vai lá e encaixa no meio algum fato, só para mostrar o seu conhecimento de mundo, que é bem vasto. É isso que você tem que fazer. Então, é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau!